Como a falta da base do chocolate raiz virou algo Nutella. O chocolate raiz tu já deves ter experimentado alguma vez na vida e caso contrário, tu estás perdendo tempo e perdendo uma grande experiência de vida. Mas como que em algum lugar desse mundo alguém resolveu, ou pelo menos foi obrigado a subverter esse produto quase perfeito e transformar isso em algo Nutella. Sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui. A trajetória da empresa que produz a Nutella, que é um exemplo muito bom de inovação e adaptação no setor alimentício em tempos de vacas magras. Vou te falar a história da Nutella, sobre os métodos de cultivo das avelãs e também do cacau, o potencial econômico dessa fruta aqui no Brasil e a relevância dos sistemas agroflorestais na produção sustentável dessas matérias-primas. Então, se esse tema da Nutella raiz te interessa, já te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para saber sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Eu sou Harry Macena, engenheiro florestal, e essa é mais uma história de empresas inovadoras aqui no Florestal Brasil. Apesar de levar uma certa quantidade de cacau na receita, de fato são as avelãs o principal ingrediente da Nutella, e a Ferrero investe significativamente na produção sustentável desse fruto, especialmente em países como a Turquia, a Itália e também no Chile, aqui na América do Sul. A Turquia, por exemplo, é responsável por cerca de 70% da produção mundial de avelãs, graças ao clima favorável e ao tipo de solo que é adequado para esse cultivo. As avelãs são frutos das aveleiras, avelaneiras ou mesmo avelãzeira, nome que vai variar a depender da região onde ela é produzida, e pertence à espécie Corylus avellana, pertencente à família Betulácea. Elas crescem em arbustos ou pequenas árvores que possuem folhas ovais e também são caducifólias. E o tipo de fruto que elas produzem é uma noz, que nasce em cachos de 1 a 5 unidades amontoadas e podem produzir por um período de até 50 anos e requerem solos muito bem drenados e ricos em nutrientes. Somado a isso, elas se adaptam muito bem a climas temperados. Porém, embora sejam consideradas resistentes, uma irrigação adequada durante períodos de seca melhora significativamente a qualidade e o tamanho desses frutos aí. A título de curiosidade, uma única aveleira pode produzir de 6 a 12 quilos de avelãs por ano. Há variações de acordo com o tipo de solo. A colheita dessa noz é realizada manualmente ou mesmo com máquinas, geralmente entre agosto a setembro, no hemisfério norte, e a Ferrero adota práticas sustentáveis em seus cultivos, como controle biológico de pragas e plantio consorciado, promovendo assim a biodiversidade e uma boa qualidade do solo, e esse cuidado foi um dos fatores que ajudou o chocolate raiz a virar Nutella. Falando agora da história da Nutella em si, ela surgiu em 1946 na região de Piemont, na Itália, e foi criada pelo Pietro Ferrero, fundador da empresa Ferrero, que você já deve ter visto algum produto por aí. E para contextualizar essa criação, é necessário mencionar que durante a Segunda Guerra Mundial, o cacau era muito escasso, também muito caro, devido às restrições de importação e exportação que haviam em grande parte daquele mundo que tentava lamber as feridas e recuperar suas economias cambaleantes naquele pós-guerra. Mas como a crise é a alma da inovação por muitas vezes, para contornar essa limitação, Pietro desenvolveu uma pasta chamada de Andúja, que combinava uma pequena quantidade de cacau com as avelãs, que eram bem abundantes naquela região. E foi em 1964 que o seu filho, Michele Ferrero, refinou a receita, resultando na Nutella propriamente dita que nós conhecemos hoje em dia. E essa foi a abordagem inovadora que permitiu a Ferrero oferecer um produto saboroso em tempos de escassez, estabelecendo assim as bases para o seu sucesso global. Mas como eu disse, tem mais coisas na receita da Nutella, que é crucial para o sucesso dessa receita, e também é um queridinho aqui que já ganhou o mundo de diversas maneiras diferentes. O cacau é essencial para o sabor e também para a cor da Nutella que nós conhecemos. No entanto, como eu já falei, durante o pós-Segunda Guerra Mundial, a Itália sofreu a escassez desse insumo devido à dificuldade de importação, em um cenário bem diferente do que nós temos hoje. Atualmente, os três maiores produtores mundiais de cacau são a Costa do Marfim, a Gana e a Indonésia. Costa do Marfim produzindo aproximadamente 2,18 milhões de toneladas, liderando a produção global. Seguido de perto por Gana, responsável por cerca de 883 mil toneladas por ano, e depois a Indonésia, produzindo aproximadamente 650 mil toneladas. Muito cultivado em regiões tropicais, mas um querido em todos os lugares, em qualquer formato que ele tiver. Seja na bebida, seja em sobremesa, bolos, pastas ou mesmo em barra. O chocolate
chocolate agrada a maioria dos paladares, mas ele só existe graças ao manuseio do cacau, uma fruta bem conhecida aqui dos brasileiros também. A história do cacau tem seu início há séculos atrás, como parte integrante da cultura alimentar dos povos originários das Américas. Os astecas, em especial, cultuavam o deus Quetzalcoatl. Segundo historiadores, o fruto era a personificação da sabedoria e do conhecimento, e essas qualidades eram repassadas a quem consumisse esse fruto. Tanto que o nome científico da fruta é o Theobroma cacao, batizada por um botânico sueco, e apesar do nome ser latim, Theobroma vem do grego e quer dizer alimento dos deuses. Mas isso é algo que merece ser contado em um vídeo exclusivo dessa fruta, que tem muita coisa para ser falada a respeito dela. Caso tu tenhas interesse nesse tema, coloca aí nos comentários que a gente produz esse material abordando tudo sobre o cacau. O Brasil já foi um dos principais produtores de cacau, especialmente nas décadas de 80 e 90. Entretanto, uma praga conhecida como vassoura de bruxa, identificada em 1989, devastou plantações inteiras, reduzindo drasticamente a produção desse fruto aqui no Brasil. Nos últimos anos, o país tem se recuperado disso, com destaque para os estados da Bahia e aqui, onde eu estou, o estado do Pará. Em 2022, o Brasil exportou 84,7 mil toneladas de cacau e derivados, gerando uma receita de cerca de 345 milhões de dólares. Inclusive, ele pode ser utilizado de outras formas também. Por exemplo, ele é altamente compatível com sistemas agroflorestais e já é bem utilizado pela Embrapa, como eu já mencionei anteriormente aqui. Integram culturas agrícolas com árvores nativas e, eventualmente, com animais, no caso dos sistemas agro-silvipastoris. Esses sistemas promovem a biodiversidade, melhoram a qualidade do solo e aumentam a resiliência contra mudanças climáticas. No Brasil, por exemplo, práticas como o sistema Cabruca, que cultiva cacau sobre a sombra de árvores nativas, são um exemplo de produção sustentável. E se tu quiseres saber um pouco mais sobre SAFs, que são os sistemas agroflorestais, clica no vídeo linkado na descrição desse vídeo e vai lá conhecer tudo o que você precisa saber sobre esses incríveis sistemas sustentáveis de produção. E se tu ainda não te inscrevestes aqui nesse canal, é um bom momento agora para te aproveitar e fazer isso. Te inscreve para não perder vídeos como esse aqui na tua timeline. Então significa que depois da queda das dificuldades de importação e exportação do cacau no pós-guerra, o chocolate então voltou a ser o pioneiro e a produção da Nutella só decaiu de lá para cá? Claro que não, né? A gente conhece a Nutella de Cois salteado. A Ferrero, fabricante da Nutella, tem apresentado um crescimento muito constante e consistente. Só no ano de 2023, por exemplo, o grupo registrou um volume de negócios consolidado de 17 bilhões de euros, com aumento de 20,7% em relação a 2022, no mesmo período. Esse crescimento foi impulsionado tanto pela expansão orgânica quanto por aquisições estratégicas dessa empresa. Entre as marcas campeãs da empresa, nós temos a dita Nutella, a Ferrero Rocher, que você já viu por aí, a Kinder Bueno e a Kinder Joy, que contribuíram significativamente para o aumento das vendas, especialmente nos mercados dos Estados Unidos e também de onde ela surgiu, na Itália. A Ferrero investiu 811 milhões de euros em capital, com foco na expansão da capacidade produtiva em fábricas na Itália, Estados Unidos, Alemanha e também na Espanha. A história da Nutella exemplifica como a inovação e a adaptação pode transformar desafios em oportunidades, sem deixar de lado a sustentabilidade de todo o processo de produção. Desde a sua criação como resposta à escassez de cacau até a implementação de práticas sustentáveis na produção, as avelãs e o cacau se mostraram muito importantes no setor alimentício. A Ferrero demonstra compromisso com a qualidade e a responsabilidade socioambiental. Para o Brasil, o exemplo da Ferrero destaca a importância de investir em práticas sustentáveis, como os sistemas agroflorestais, que eu mencionei agora há pouco, que podem garantir o futuro da produção de cacau e também de avelãs, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais. Ao apreciar uma colherada de Nutella, a gente está saboreando não apenas um produto que é bem delicioso, mas também uma história rica de inovação, resiliência e compromisso com a sustentabilidade. Agora que tu chegaste até essa parte do vídeo, comenta aí se tu é do time chocolate, se tu é do time Nutella ou, como muitos brazucas aí, do time doce de leite. Tem isso e muito mais todos os dias em www.florestalbrasil.com. Por agora é isso, até a próxima, valeu!